Nessa noite é sobre o verso 34. O verso 34 diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Essa é uma oração muito pequena, mas uma oração muito profunda e num momento muito angustiante que Jesus fez essa oração. Se vocês puderem observar a Bíblia Sagrada, Jesus fez muitas orações. Jesus orou por nós, pediu por nós, Jesus intercedeu por nós, intercede por nós até hoje. E a preocupação de Jesus é que nós aprendamos por Ele as orações que Ele fez em nosso favor e que nós também devemos fazer em favor das pessoas. Jesus estava na cruz, pregado, ali naquele momento da sua crucificação, estava ali pregado. E as pessoas então passavam, blasfemavam, criticavam, menosprezavam, esses outros dizerem: o Senhor é abaixo, o Senhor é o Filho de Deus, Altíssimo, o Senhor é poderoso, o Senhor não curou tantas pessoas, o Senhor não salvou tantos, ressuscitou tantas vidas. Então começaram a dizer essas coisas para Jesus. Não é assim? Então, meus amados, nós encontramos e aprendemos na crucificação de Jesus, nesse momento, muitas lições. Muitas lições. Se a gente começar a olhar detalhes desse versículo, nós vamos aprender muitas lições. E segundo os evangelhos, nós encontramos 7 declarações, e essas declarações, elas estão mais claras lá em Mateus capítulo 27, a partir do verso 50. Mas isso aqui é um detalhe que nós vamos, de outra oportunidade, pregar aqui com os irmãos sobre essas 7 declarações que esses versículos nos apresentam. Jesus atribuiu a razão da ignorância aos motivos dos quais o crucificavam. Então Jesus estava ali, naquele momento, atribuindo a ignorância daquele povo. A ignorância que aquele povo tinha quando estava ali crucificando Jesus. E um ato como esse, cometido por ignorância, pode ser perdoado, pode ser então perdoado. Todos, e então temos aí a grande esperança para todos nós hoje de sermos perdoados de nossos pecados. Então, quando Jesus ali estava, não é assim? Ele pediu perdão, não é assim? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Por que Jesus nos perdoa? Porque muitas vezes, meus irmãos, que nós cometemos um pecado, às vezes nós cometemos um pecado conscientemente, às vezes não. Então, se nós cometemos um pecado conscientemente ou não, de qualquer forma, nós pedimos perdão a Jesus. E Ele então nos perdoa o nosso pecado. Então essa é a nossa grande garantia de Deus. Às vezes nós cometemos um pecado por nossa ignorância, por nós não conhecermos a palavra de Deus. Como também essas pessoas, por ignorância, estavam ali crucificando a Jesus. E os soldados que estavam ali, os soldados romanos, conduziram todo o processo porque eram obrigados a crucificar a Jesus. Eles eram obrigados, porque ali, naturalmente, se eles não crucificassem, com certeza que eles seriam crucificados. Então, antes deles vão crucificar. Então, Jesus que estava ali exatamente para fazer tudo aquilo ali. Não é assim? Então, esses soldados estavam ali. E os judeus, pela ignorância, pois fecharam os seus olhos para Jesus. Fecharam os seus olhos para Jesus. Hoje, meus irmãos, encontramos milhares e milhares de pessoas. E algumas desses milhares estão aqui nessa noite. Dentre esses milhares de pessoas, aqui estão muitas delas nesta noite com seus olhos fechados, com seus corações fechados. A palavra de Deus tem batido, a palavra de Deus tem sido pregada, mas os seus olhos ainda continuam fechados, os seus corações ainda continuam fechados, as suas mentes ainda
continuam fechados para Jesus. Para Jesus. Os judeus julgaram Jesus como se ele fosse um impostor, como se tivesse cometido os piores crimes, e só era colocado no madeiro para cumprir a profecia, e quem fora colocado no madeiro era maldito, era o impostor. E é isso que as pessoas daquela época queriam dizer que Jesus era. Mas até essa ignorância, Jesus pediu ao Pai: Pai, perdoa, porque elas não sabem falar. Até essa ignorância, Jesus pediu perdão para aquelas pessoas. Mas Jesus, meus amados, quando Jesus sentiu aquela situação, não teve outra consideração de pedir ao Pai que perdoasse os seus atos, que perdoasse os seus pecados, que perdoasse aquilo que eles estavam fazendo com ele. Então aí, meus irmãos, que a gente observa, a gente sente em nossa vida o drama de uma pessoa sofrendo injustamente, sofrendo ali, não tinha nada a ver com aquilo. Ele sofrendo aquilo ali, ele vai pedir perdão ao Pai para perdoar aqueles atos, aquelas ofensas e até aquelas verdades que eles estavam falando a respeito de Jesus. Ele então estava pedindo perdão ao Pai que perdoasse aqueles atos daquelas pessoas. Jamais, meus irmãos, devemos esquecer que o perdão aqui referido por Jesus seria sempre o perdão criativo. Jesus sempre esquece. Uma coisa que é muito agradável que nós temos em Jesus é que Jesus ele é muito esquecido. Quando nós pecamos e falamos: Senhor, perdoa o meu pecado, ele esquece. Ele esquece. Esse é o lado positivo de Jesus, que é o seu esquecimento dos nossos pecados. Que se eu pecasse, chegasse e dissesse: Senhor Jesus, eu pequei assim, se eles fossem lembrar dos meus pecados, eu estava frito. A minha esposa conta uma história interessante que ela passava com o pai dela. Eu vou contar aqui. Ela fazia as suas artimanhas, né? As suas bagunças, como todos nós fazemos. E aquilo ia acumulando. Aí o pai um dia chamava para se apregoar. Pegava aquele chinelão de borracha, não é assim? Você lembra daquele dia que você fez aquilo? Lembra? Você lembra daquele dia, a forma tem 2 anos, pá. Era assim, né? Você lembra daquele dia que você fez isso? Eu lembro, pá. Mas Jesus, irmãos, ele se esquece. Jesus, ele não lembra disso. Ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, que ele esquece. Ele pega o meu pecado, o seu pecado, e joga lá no fundo do abismo. Ele se esquece disso. E nesse momento, meus irmãos, Jesus, ele pede ao Pai para perdoar essas pessoas. Eu estou morrendo aqui, Senhor, porque eu vim para morrer. Eu vim aqui para ser crucificado nessa cruz. Eu vim aqui para passar por isso. E ele então pede perdão ao Pai por aquilo que estava fazendo com ele. Jesus, meus irmãos, sempre esquece, sempre perdoa as nossas faltas que nós cometemos a cada momento. Não importa o pecado, não importa o pecado, o erro, pequeno ou grande, descoberto ou encoberto. Jesus, com seu amor profundo, como um bisturi de um cirurgião, nos cura, nos perdoa, sem nenhuma dor para nós. Esse é Jesus. Mas, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite, nesse momento. Você sabe hoje o que você está fazendo? Você sabe hoje o que você está fazendo? Sua vida, sua entrega, seu compromisso
feito um dia com Cristo, você tem cumprido isso? Você tem honrado o compromisso que você fez com Jesus um dia? Você tem produzido frutos para o bem de Deus? Você tem sido obediente? Então peço a você para pensar, meditar. Jesus nessa noite, nesse momento, quer te perdoar. Ele quer te perdoar. E Ele está pronto aqui nessa noite para te perdoar. Porque Ele sempre está nos perdoando. Apesar de que, muitas vezes, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Às vezes a gente não sabe o que está fazendo com a nossa vida, com o nosso compromisso, com a nossa vida que um dia dizemos a Deus. A gente não sabe o que está fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe que você precisa estar na presença de Deus. Você sabe que você precisa estar presente nos cultos que são promovidos pela igreja e você não vem. Você tem consciência disso? Tem. Então peça a Jesus nessa noite, Senhor, me perdoa essas falhas. Que um dia eu fiz esse compromisso de estar presente, mas não estou. Mas Jesus, na sua imensa bondade, Ele vai orar ao Pai. Pai, perdoa o pastor Abel, que o pastor Abel está sendo negligente nisso. Ele vai continuar nos perdoando. Jesus nessa noite quer te perdoar. Jesus ali estava sendo crucificado, sendo morto naquela cruz, mas pedindo que o Pai perdoasse todos aqueles atos contra Ele. Esse, meus irmãos, é o nosso Salvador. Esse é Jesus, o nosso Salvador. É aquele homem, aquele Deus que estava ali e pedindo perdão por aquilo que as pessoas não estavam sabendo o que eles estavam fazendo. E Jesus também te perdoa por aquilo que você não sabe que você está fazendo. Cristo, meus irmãos, morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos pecados de todos os homens, em todo o tempo. Aqueles que já nasceram, que já morreram, aqueles que estão vivendo hoje, aqueles que vão nascer e estão nascendo hoje, Cristo morreu por esses homens, por essas mulheres, em todo o tempo. O perdão, portanto, é tão largo, é tão profundo quanto o pecado. O pecado tem sido universal. E o perdão de Deus, de Jesus oferecido, também tem sido universal. Então, meu irmão, que nessa noite você possa ter a consciência daquilo que você está fazendo, o compromisso que você fez com Jesus, e você não está cumprindo aquilo que você decidiu cumprir com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele te perdoa, Ele esquece. Às vezes, irmãos, eu fico assim pensando que Jesus poderia lembrar de algum pecado meu e me castigar um pouquinho, me mostrar o pecado que eu estava cometendo. Não é assim? Por quê? Para que eu possa então entender melhor o perdão de Jesus. Porque a gente fala, Jesus esqueceu o meu pecado, então eu vou pecar novamente, eu vou continuar pecando novamente. Mas se ele lembrasse como lembrou o pai da irmã Ana, e cada lembrança era uma chinelada. E assim também, muitos pais lembram dos seus erros e vão cobrando isso. Mas Jesus, no seu íntimo e profundo amor, Ele se esquece. E naquele momento Ele me pede perdão para isso. Eu queria que você repetisse comigo um versículo que está lá em Romanos,
capítulo 5, verso 20, a parte B desse versículo que diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos todos então repetir esse versículo, somente esse trecho. Você já decorou? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos juntos agora então? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Novamente? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça, meus irmãos, é a graça de Jesus. Onde o pecado possa ter tomado a nossa vida, a graça de Jesus superabunda, quer dizer, está acima do nosso pecado. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você possa receber de Jesus: Pai, perdoa esses irmãos, perdoa essas pessoas, porque muitas e muitas vezes elas não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes, irmãos, que eu na minha vida, eu penso que eu estou fazendo a vontade de Deus, de Jesus, mas não estou. Aí eu tenho que pedir perdão a Deus e pedir perdão ao Senhor, me perdoa, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Vamos agora então acompanhar aqui no Data Show o hino do cantor cristão, que se você quiser cantar junto, pode cantar. E será colocado aqui para que nós possamos então ouvir essa pessoa.